Atenção, todas as imagens, todos os vídeos não são de minha pertinência, não são de minha propriedade, todos os créditos vão para seus respectivos criadores. E mais um detalhe, o que for dito aqui não é para ser levado a sério, isso é só pura ficção. Então não leve tudo que for dito aqui a sério, isso é o que me pertence à história e o meu avatar, mas formas de armas não são de minha propriedade. Todos estavam em suas respectivas habitações, dormindo à vontade, sendo que o horário era mais ou menos 3 da manhã, só que de repente uma coisa aconteceu, um portal literalmente puxou cada um dos humanos, das valquírias e dos deuses, fazendo que todos se acordassem pelo susto do teleporte repentinamente, e todos foram teleportados para a sala de cinema. Ares. Mas que diabos está acontecendo? Eu sei que estamos aqui para ver reações, mas Dark é sério, pela porta a gente do nada. Assim no meio da madrugada, nada respondeu à pergunta do Ares. Hermes. Olha ao redor, Ares, eu não queria comentar, mas vou comentar. Não tem ninguém aqui, só tem a gente. Zeus. Isso é estranho e intrigante ao mesmo tempo. Bom, se não foi o Dark que trouxe a gente para cá, então quem foi o para a sala de cinema? De repente todos poderão sentir uma presença na atual sala de cinema. Não era o Dark, muito menos o Black ou a Nifty, era uma presença que eles já sentiu antes, mas só que dessa vez parece um pouco mais assustadora. Essa presença, no caso, fica mais perto deles, entram e logo se materializa na frente de todos. A Caverna do Mistério. Desculpe acordar-os no meio da madrugada, mas eu sei que possivelmente o Dark iria passar muito batido dessa apresentação, e é por isso que eu mesmo decidi demonstrar essa apresentação para vocês. Eu peço perdão novamente pela forma que eu trouxe vocês repentinamente para cá. Loki. Olha só seu esqueleto, não me importo se você acha isso rude ou não, mas é uma falta de educação você ter acordado a gente no meio da madrugada para fazer uma apresentação. Odin. Me desculpe pela insolência dele, mas saiam desse assunto. O que veremos hoje, ou melhor, o que irá demonstrar para nós, a Caverna do Mistério. Bom, eu não posso revelar por conta que pode fazer vocês perderem um pouco da imersão da reação, então só vão poder descobrir as coisas quando verem a apresentação, a Caverna do Mistério. Então, como sempre, o Dark fala para vocês se sentem em seus devidos assentos, prestem atenção porque a apresentação/reação irá começar. Nota: o vídeo apresentado a seguir não é de minha propriedade. O link do vídeo original e o link do canal do criador vai estar na descrição, assim como a foto do canal do criador vai estar passando nos minutos finais da reação. E é claro, fotos e imagens não são de minha propriedade, todo o crédito vai para seu respectivo criador ou criadora, só o que me pertence à história. E mais um detalhe, tudo que for dito, apresentado ou demonstrado não passa apenas de pura ficção. Então não leve tudo que for dito ou apresentado aqui a sério. Fim de nota. Agora com a reação. Seus gritos, mas ninguém pode ouvi-los, eu sei. Vários limites eu ultrapassei. Creio que você no fim me tornei. Crio vidas, algo que nunca fez. Nunca acharam onde os deixei. Minhas criações, e de mais ninguém. Será minha, eu fiz oficiais, é minha.
Todos literalmente viram a reação normalmente, mas quando chegou a parte do refrão, muitos ficaram incrédulos. Hércules: eu não acredito que estamos vendo um monstro desses. Isso tudo que ele fez com essas crianças tá me enchendo de ódio. Hades: pela primeira vez eu acho que eu vou comentar aqui. Achamos um monstro, e eu que tava pensando que o deus dos simbiontes fosse maligno, mas não esperava que isso fosse vida à própria humanidade também. Zeus: se fosse eu no início, quando viemos para cá, eu ia falar. Se vimos esse indivíduo pela primeira vez, eu ia falar que só por conta desse humano a humanidade toda deveria ser extinta. Mas agora que eu tenho mais convicção sobre tudo e todos, eu decreto: e esse humano deve queimar no inferno. Loki: olha, eu sou cruel, mas literalmente assim não. Para mim tem um limite. Para mim tudo tem um limite, e literalmente esse humano passou desse limite. Thor: ser humano fosse um pouco mais digno, com certeza eu lutaria com ele, mas só por ver ele agir dessa devido à forma eu só tenho desprezo por ele. Odin: todos somos cruéis e tal, mas no caso dessa forma, não todos temos os nossos objetivos, nossas convicções e nossas aprovações, mas o que esse humano fez é totalmente lamentável. Ares: e o miserável ainda fala que criou vida fazendo essas atrocidades com essas crianças. Eu juro, eu decreto: se esse monstro tivesse na minha frente, eu o eliminaria completamente. Quando todos viram a pizzaria Fezbet pega no fogo, todos creram que o ser havia sido eliminado também. Mas quando ouviram a próxima parte do refrão, todos ainda ficaram com ódio, mas também ficaram incrédulos por saber que ele ainda está vivo. Afrodite: esse humano nojento é completamente um ser desprezível, com certeza. Ele deixou os corpos dessas pobres crianças dentro dessas coisas de metal. Poseidon: sem demonstrar nenhum tipo de emoção, esta coisa não deveria nem ser considerar um ser, um indivíduo ou uma criatura. Diversifica-se considerar sendo um lixo somente por conta que é muito patético. Brunilda: eu sei que já foi dito, mas eu vou repetir novamente: esse ser é completamente desprezável, ele não passa de um erro. Triste: só o que eu sinto por esse homem é puro rancor e ódio. Eu só tenho palavras e motivos, somente para ficar desprezando esse monstro. Trude: se for para mim comentar algo, só vou comentar a minha pura decepção por esse homem. Nunca na minha existência eu iria imaginar ver um indivíduo capaz de fazer essas atrocidades com seres de inocentes. Gal: se não tivéssemos chegando perto do final dessa apresentação, que para mim foi a mais assustadora até então, se eu fosse colocar essa apresentação no ranking, ela ainda ficaria atrás da demonstração da apresentação do Doc, das versões alternativas dele. Mas ainda assim esse indivíduo eu acho que é muito pior do que aquelas versões do Doc. Alviter: eu sei que na reação anterior nós vimos um demônio, mas é sério, literalmente estamos vendo nessa reação / apresentação, um verdadeiro monstro. Todos viram também a segunda parte do refrão, mas não mudaram suas devidas opiniões, só que estava muito abalado eram o Adão e a Eva, por conta que isso para eles geravam uma dor imensa no coração. Ver isso acontecer para eles é como sentir que o coração deles estava sendo mutilado várias vezes. Bom de 630. Bom, como eu sei que todos estão bem irritados com o William, o nome desse coelho dourado é William. Bom, mas é tomando o que eu tenho a dizer. Como eu não quero fazer que todos acordem o Dark ainda, então vamos deixar somente a reação por aqui. Bom de 630. Já deve entender o que eu quero dizer, certo? Todos podem retornar para suas habitações por conta que vocês não precisam ver novamente o refrão, porque eu sei que todos estão muito devidamente irritados, então merece um devidor descanso. Todos então o seguiram para suas devidas habitações, deixando assim a sala de cinema, e todos retornaram para suas habitações, retornando a dormir. Bom de 630. Bom, foi bastante divertido demonstrar essa apresentação / reação para eles. Eu queria poder ter explicado sobre as crianças, os remanescentes e os animatronics, mas eu acho que só deixá-los com raiva do William já é o suficiente. Bom de 630. Eu acho que daqui eu já me despeço, e eu sei, Dark, se você tava observando tudo de longe, queria fazer um experimento de como eles iriam reagir ao William, certo?
Vixe, me descobriu que tá certo, eu queria realmente ver as reações deles, como iriam se interpretar ao ver o William. Bom, isso era esperado, porque afinal de contas estamos falando de um dos caras mais odiado por mim no universo de FNAF. Mas eu agradeço por você ter um pouco do seu tempo para poder vir aqui e demonstrar essa apresentação para eles. Obrigado realmente, Bond 630. Não, eu que agradeço por ter me chamado para fazer essa apresentação para eles, por mais que eu fiquei surpreendido por você ter me pedido para aparecer 3 horas da manhã. Eu não sei se era para fazer sentido com a apresentação, mas enfim, daqui eu me despeço. Até mais, Dark. Até a próxima vez. Se quiser aparecer, fique à vontade, você é sempre bem-vindo. Neste certo momento, Bond 630 abriu um portal dimensional, então ele mesmo atravessou esse próprio portal, retornando assim para sua realidade de origem. Bom, meus queridos espectadores, esse foi o vídeo em questão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Bom, se gostaram, né, então já sabe, eu vejo vocês na próxima reação. Mas como diz o costume, agora vamos para os créditos. O crédito da reação do vídeo original vai para o criador original, que o link do canal do criador original vai estar na descrição. Mas a ideia de trazer em questão esse vídeo aqui foi do próprio Bond 630. Então a ideia de trazer essa certíssima apresentação para os personagens de Shumatsu no Valkyrie reagirem em questão foi dele, então o crédito dessa reação vai para ele. Bom, estes foram os créditos. E agora, meus espectadores, eu me despeço de vocês, então fim do capítulo 23 de hoje. E um adendo antes de eu me despedir de vocês, era para o capítulo 23 esse capítulo em questão ser de outra coisa, mas eu decidi trazer justamente esse capítulo sendo de FNAF por conta que eu achei interessante a temática. Mas o próximo capítulo vai ser dessa outra coisa. Bom, eu espero vocês no próximo capítulo dessa fanfic de Shumatsu no Valkyrie vendo o universo. Bom, então é isso, fiquem com Deus, meus espectadores, eu vejo vocês na próxima reação / capítulo, então fiquem com Deus. Fim do capítulo de hoje. Eu não serei derrotado, mesmo que o oponente seja um deus. Eu derrotarei qualquer um que esteja no meu caminho.